Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Congele. Isto... não é Matrix? Não. É outro programa de treinamento projetado para ensinar uma coisa. Se você não é um dos nossos, é um deles. O que eles são? Programas conscientes. Podem mover-se para dentro e para fora de qualquer software conectado com seus sistemas. Isso quer dizer que qualquer um que não tenhamos desplugado é potencialmente um agente. Dentro de Matrix, eles são todos agentes. E nenhum agente. Sobrevivemos nos escondendo e fugindo deles. Mas eles são os porteiros. Vigiam todas as portas e têm todas as chaves, o que significa que cedo ou tarde, alguém vai ter que combatê-los. Alguém? Não vou mentir para você, Neo. Todos os homens e mulheres que se opuseram aos agentes, todos os que os combateram estão mortos. Mas onde eles falharam, você vai ter êxito. Por quê? Eu já vi um agente derrubar um muro de concreto. Já vi homens esvaziarem suas armas contra eles e só atingirem o ar. Mas sua força e velocidade ainda têm por base um mundo feito de regras. Por causa disso, jamais serão tão fortes ou velozes quanto você pode ser. O que está querendo dizer? Que eu posso me esquivar de balas? Não, Neo. Eu estou dizendo que quando estiver pronto, não vai precisar. Boa noite a todos. Hoje, dia 27 de agosto de 2020. Então, partimos para a nossa mais uma aula do capítulo 2 do livro Praticando a Presença. Então, aula 2, para nós encerrarmos esse capítulo, né? Então, paramos na página 47 do livro. E, bom, gente, quero deixar uma coisinha aqui com vocês, conversar algumas coisas com vocês aqui sobre a infantilização. Tá? É um processo que, enquanto a humanidade não perceber, não estar o assunto da prática da presença, a meditação contemplativa, enquanto ela não for a ferramenta usada e principal ferramenta para que se haja um amadurecimento emocional nas pessoas, não vai haver paz no planeta. Por quê? Porque o processo de infantilização é isso, a pessoa não cresce no meio dessa escuridão espiritual onde nós vivemos, e as pessoas, elas arrumam uma desculpa, o ego, né? É o camaleão dourado, ele é escuro, ele é claro, ele é luz também, então sempre dá alguma desculpa para não evoluir, para não crescer, para não fazer algo, e reclama quando tem algo acontecendo, reclama. Então, é muito difícil que se entenda, é muito difícil que se evolua desta forma, tá? Então, é o processo, a infantilização, que acaba ocasionando o quê? Somatizações, doenças e a passagem para outra dimensão, muitas vezes prematuramente. Então, eu deixo aqui para vocês que pratiquem, mesmo sem entender nada, mesmo sem ouvir nada, mesmo sem estar com a entropia psíquica, que é essa confusão mental, a sala, as cadeiras desarrumadas na mente, pratiquem a meditação contemplativa. Porque só assim haverá um entendimento, haverá uma evolução
na questão da evolução espiritual. Porque senão, gente, não tem como. Vamos andar aqui no livro, então. Eu vou ler um parágrafo antes, até porque a gente parou bem no meio do livro, então eu vou ler um parágrafo antes para a gente comentar aqui e partir para o outro parágrafo, tá ok? No caminho infinito, a vida não conhece limitação alguma, ou seja, não há limitação de carência, de morte, falta de nada, tá? Porque no caminho infinito o espírito é a contemplação do espírito onipresente, um caminho que não tem fim, é um caminho íngreme, é uma senda reta, evoluindo para cima. Não há mais qualquer preocupação. Preocupação de saber se somos ricos ou pobres, doentes ou sadios, porque nosso único objetivo na vida é conhecer Deus corretamente, para ficar face a face com Ele e poder conscientemente habitar e comungar com Ele. É essa a questão que a gente fala sempre da prática da meditação contemplativa, dos estudos, de praticar toda e qualquer hora que você tem alguma necessidade, como está na carta do Joel, seu filho Sami, necessidades de estudos, necessidades de desavenças, necessidade de algo que você tenha para resolver, entregue, faça a meditação contemplativa e deixe esse espírito onipresente em nós agir. Saia de cena e deixe ele agir, porque só ele que endireita os caminhos tortos desta vida. Essa é a maior alegria jamais conhecida pelo homem na Terra, independentemente de quantos milhões ele possa ter acumulado, ou quantas honras possam lhe ter sido concedidas. Nada disso equivale à alegria, à paz, à infinita e eterna harmonia experimentadas pela pessoa que conhece a Deus. Porque sem fazer a prática da meditação contemplativa, sem entender como que funciona todo esse complexo aqui, o universo, não tem como, gente, não tem como, a gente fica o cachorro tentando morder o próprio rabo, sem entender, e a gente passa para o outro lado continuando sem entender e continuando sem se precaver com as ações do outro lado, que ainda é pior ainda, é muito mais rápida a vibração. Então precisamos sim conhecer este assunto, precisamos divulgar esse assunto o máximo que pudermos, trabalhar em cima deste assunto para que os caminhos sejam endireitados e em muitos corações de muitos humanos, muitos irmãos desta humanidade, deste planeta. Há completo interesse dos efeitos externos resultantes da prática da presença. Há completo desinteresse dos efeitos externos resultantes da prática da presença. Bom, se a pessoa for para a prática da presença preocupada em conseguir coisas, não vai, tá? Porque a prática da presença é sentir a harmonia divina, é buscar o reino. E depois que a gente buscar o reino, depois que a gente alcançar o reino, as coisas vos serão dadas por acréscimo. Tem que entender nas entrelinhas o que é que ele ensinou. O coração, a mente e a alma estão centrados na compreensão da presença. O coração, a mente e a alma estão centrados na compreensão da presença, para que se possa chegar ao ponto dentro de nós onde se encontra o Espírito de Deus e experimentar a presença que gera alegria interior. Sentimos o pulsar do Espírito até as pontas dos pés. Todo o nosso ser e todo o nosso corpo estão vivos e alertas devido a essa presença. O que acontece aqui, gente? Tá? Tudo é vibração. Então, quando nós conectamos a presença, nós entramos num nível superior de vibração. Nós chegamos a sentir, não sentir os nossos pés, sentir as nossas mãos, mas é uma paz interior, uma calma, uma alegria, uma sensação de leveza no corpo. E essa sensação, gente, pode
perdurar anos e anos para se chegar a ter essas percepções, tá? Mínimo 5 anos, 6 anos de prática, tá? Mas alguma medida de solução já é solucionada quando o praticante já inicia, no início começa a transformação e principalmente na compreensão das coisas. Encontrar Deus face a face é nosso maior objetivo. Não há mais nada a desejar. Quando chegamos a esse ponto, sabemos exatamente o que Paulo quis dizer quando afirmou: eu vivo não mais eu, mas o Cristo vive em mim. É quase que se estivéssemos observando Cristo e operando em nós, através de nós e por nós. Ele vai à nossa frente e, se for necessário, o suprimento Ele nos fornece. Se uma casa é necessária, ela nos é dada. E o mesmo acontece com a nossa locomoção. Nunca precisamos pensar nessas coisas. Tudo o que temos a fazer é viver de maneira contemplativa. Então veremos que nos negócios, na profissão ou nas atividades artísticas teremos mais discernimento, mais capacidade, mais saúde, inspiração, alegria e melhor remuneração. No entanto, não é necessário rezar para alcançar esses resultados. Eles fluirão naturalmente, assim como o sol nasce de manhã ou se põe à noite, sem ninguém precisar pensar nisso. Basta esperar, apenas esperar, o tempo suficiente. E o sol virá pela manhã e cairá novamente à noite. Não temos nada a ver com isso. Só contemplamos. Não temos que nos preocupar. Está aqui, né, gente? Então, a interpretação de tudo que foi dito e falado, não vos preocupeis com a vossa vida, está aqui. Mas enquanto praticantes da presença, nos entregamos a essa energia onipresente, a esse espírito onipresente que nos permeia e permeia tudo neste universo, a contemplar, a cada dia mais e mais nos entregar. Ou seja, reinterpretar as aparências. Todas as questões humanas estão ligadas à imaturidade emocional. E isso já foi tratado, já foi revisto. O professor Helio Couto, o professor Sandro sempre batem nessa tecla. E para que a gente conquiste essa elevação de consciência, esta maturidade emocional, temos sim que praticar a meditação contemplativa, estudar, ler os escritos do Joel Goldsmith. Só assim a gente pode ganhar essa maturidade, adquirir essa maturidade e compreendendo lento e paulatinamente, compreendendo a palavra, mantendo a palavra na mente. Mantendo a palavra na mente, nos manteremos numa perfeita paz, numa perfeita harmonia com a onipresença que já é manifestada através de nós. Assim se dá conosco quando afirmamos a verdade. Aprendemos a não tentar manipular mentalmente nossas vidas e simplesmente esperamos que algo bom nos aconteça. A vida se torna uma alegria completa, porque assim como não precisamos nos preocupar com o movimento do sol, da lua, das estrelas, também não precisamos nos responsabilizar por nosso suprimento ou nossa saúde. Tudo isso é uma questão de graça de Deus. Nossa única responsabilidade é ter o Espírito de Deus habitando em nós. O homem cuja respiração está nas narinas, que não consegue agradar a Deus e que não está sob a lei de Deus, num dado momento precisa se tornar filho de Deus. E a partir desse ponto é só uma questão de devoção. O que quer dizer aqui? Então, quanto mais nós praticarmos, gente, quanto mais nos dedicarmos a essa prática, quanto mais lermos, quanto mais mantermos as verdades, contemplar uma verdade espiritual 24 horas por dia, ler os escritos do Caminho Infinito, ler o livro Caminho Infinito, ler este livro Praticando a Presença, assistir os vídeos, assistir às aulas que o professor Sandro põe, o professor Helio Couto, ele explica também um pouco da base para que a gente entenda. Eu não entendia, né? Eu não entendia. Então o professor Helio Couto, ele começa do simples e ele vai subindo. Quanto de verdade vocês aguentam ouvir?
Porque a verdade, ela vai permeando a nossa mente e, querendo ou não, vai nos transformando a partir do momento que nos entregamos aos estudos, que nos entregamos em devoção. O que é devoção? Devoção é primeiro de tudo, as práticas espirituais, o compromisso que nós temos com Deus, o quanto de amor nós temos a Deus, o quanto de amor. Porque só pensamos no nosso bem, na nossa alegria. E o que é o nosso bem, a nossa alegria? É estar unificado com a onipresença de Deus. Não tem outra forma a não ser esta. Não podemos usar Deus, mas podemos nos render e permitir que Ele nos use. Não podemos usar Deus, mas podemos nos render e permitir que Ele nos use. Podemos contemplar as coisas de Deus e meditar sobre o espiritual, o invisível, até sentirmos realmente o Espírito e a presença de Deus dentro de nós. Deixemos que nossa oração seja: dai-me mais sabedoria, dai-me mais luz, ensina-me como viver na Tua palavra, deixe-me querer a Ti por Teu amor, apenas que eu nunca peça nada por alguém. Deixe-me habitar e comungar contigo, que meu único objetivo seja unir-me a Ti. Isso é uma maneira de contemplação, gente. Elevar essas palavras, contemplar essas presenças, para que essas palavras possam entrar na mente e permear a mente com estas verdades. Um contato esporádico com Deus, por menor que seja, fará maravilhas. Mas não podemos esperar uma existência espiritual completa e perfeita simplesmente porque de vez em quando nos lembramos de nos voltar a Deus ou dedicarmos algumas horas ao estudo de livros espirituais. Eu vou ler de novo, tá, gente? Um contato esporádico com Deus, por menor que seja, fará maravilhas. Contato esporádico. O que é o contato esporádico? Medito uma vez de manhã, uma vez da tarde, uma vez à noite. Isso é um contato esporádico, tá? Já fará maravilhas. Se então nós nos entregarmos à meditação, já dá algum sentido de transformação, tá? Mas não podemos esperar uma existência espiritual completa e perfeita simplesmente porque de vez em quando nos lembramos de nos voltar a Deus ou dedicamos algumas horas aos estudos de livros espirituais. Então, não é esporádico. Um dia sim, 3 semanas não, vou ler o livro de vez em quando. Não, gente, é todos os dias, porque precisamos desgravar, desprogramar, desconstruir o castelo construído em cima da areia. Então, precisamos primeiro alicerçar, construir a rocha viva e construir a nossa morada sobre ela. Então, por isso que devemos nos entregar todos os dias aos estudos e meditações, para que possamos construir o nosso templo. É necessário orar sem cessar, para que a vida se torne uma contínua experiência do bem. Então descobrimos que Deus é toda a sabedoria, onipresença, onipotência e onisciência. Sempre vai à frente para nos suprir com tudo o que é necessário à nossa experiência. Essa é a razão que não temos que pedir nada, seja dinheiro, moradia, companhia, liberdade, alimento ou vestimenta. Nunca precisamos pedir nada a Deus. Deus é a inteligência infinita que criou, mantém e sustenta este grande universo sem qualquer conselho humano. Se Ele pode fazer isso, confiemos nosso ser a essa presença e poder. Há apenas uma maneira de orar que honra a Deus. Outro exemplo de contemplação aqui, tá, gente? Pai, dentro de mim, muito mais perto de mim do que a respiração e mais próximo do que minhas mãos e meus pés, Tu és o Todo-Poderoso do Universo, a inteligência que tudo criou. Tu és o amor divino que supriu a terra com legumes e flores, diamantes, urânio, petróleo, ouro, prata e platina. Supriu os céus com tua glória. As estrelas, o sol, a lua e os oceanos com ritmos das marés. Eu conheço tua presença em todas as coisas. Tu és todas as coisas. Mesmo antes que eu peça, Pai, tu conheces as minhas necessidades.
Mesmo antes de erguer meus olhos ou meus pensamentos a ti, tu não só conheces as minhas necessidades, como também é do teu agrado me dar o reino. Eu me volto para ti agora, e não para falar de minhas necessidades, mas para receber o cumprimento delas. Eu venho a ti agora, não buscando coisas, não buscando pessoas, mas buscando a tua graça, tua bênção, o presente que tu mesmo és. Que a paz que excede todo o entendimento desça sobre mim. Tua paz, a graça, a alegria e a harmonia interior. Que o Espírito Santo se desdobre e me envolva, que o Espírito preencha minha alma, minha mente, meu ser e meu corpo. Na tranquilidade e na confiança está minha força, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. É um poder de paz e de graça para todos que tocam minha consciência. Lindo, né, gente? Maravilha. Então, é que é um exemplo de uma prática, tá? É um exemplo de uma meditação contemplativa que vai levando essas verdades espirituais para dentro, para o silêncio. Não precisa você gritar aos quatro cantos, não precisa você subir em cima de um palco, ressaltar isso para as pessoas, tá? Ao menos para as pessoas receptivas a esses estudos, a esses assuntos. Tem pessoas que nem sabem o que a gente está falando aqui, criticam, julgam, mas não sabem o que a gente está passando aqui. Tá? Então, para esses irmãos, a gente pede todo o perdão, a compreensão da própria presença que manifesta eles também. E aí nós devemos manifestar amor por esses irmãos também, porque se nós resistimos a alguma crítica, a alguma coisa, já viu, então nós estamos também atraindo as mesmas coisas para nós. E isso volta a nós instantaneamente. Então, todo o tratamento, toda a palavra, toda a condição de harmonia, de paz interior é dado em nossa consciência. E aí o nosso entorno realmente, a presença ela age no nosso entorno, deixando a harmonia, sendo essa harmonia emanada de nossa própria consciência, reverberar aos quatro cantos. Abracemos a Deus pela alegria de experienciá-lo e pela possibilidade de ver o que Ele faz. Podemos, neste momento, dar um passo importante, abrir mão dos desejos e desistirmos dos desejos de toda e qualquer forma de bem. A partir de hoje, nos permitimos ter apenas um desejo, o desejo de ter a experiência de Deus. Justamente isso, largar as coisas da terra, é estar no mundo e não ser mais do mundo. Não se importar, gente, se está sem emprego, se está sem casa, se está sem apartamento, se está sem namorado, se está sem nada, tá? Se importar de começar a elevar a sua consciência a Deus, porque é isso que está faltando em nossa vida, porque se nós não temos essas coisas, porque nós estamos em desarmonia com essa presença que está tão evidente em nós e nas coisas deste planeta. Então devemos sim voltar para dentro de nós e nos conectarmos primeiramente com o nosso corpo, primeiramente nossa alma, nosso espírito e coração, a fim de podermos emanar essa energia, a fluidez da própria presença partindo através de nós. O princípio fundamental de todo o caminho infinito é manifestar Deus. Não pessoas, coisas ou situações. Ele nos ensina que temos o direito de manifestar o Espírito de Deus, a compreensão de Deus, mas não temos o direito de manifestar qualquer pessoa, lugar ou coisa. Devemos ter certeza de que estamos buscando exclusivamente a percepção da graça de Deus e procurando apenas estar no Espírito do Senhor. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade de toda a limitação, toda a discórdia, toda a desarmonia. Toda a nossa manifestação deve ser a percepção de Deus, a manifestação de Deus, a consciência da presença de Deus. Em tudo e em todas as coisas manifesta, gente, porque tudo é feito de átomo, tudo é vibração, tudo é energia. Então todas as coisas que se manifestam em nossa volta, pessoas, lugares, tudo é a própria presença de Deus, é a própria presença ali se manifestando, em todas as situações. A percepção é manifestação. Olha, viu o que eu estou dizendo?
A percepção é manifestação. A percepção da atividade de Deus na consciência é que faz com que todo o bem espiritual apareça. A percepção da graça de Deus como nossa suficiência aliada a uma verdade espiritual gera manifestação. Apenas dizer, Ele aperfeiçoa tudo que diz respeito a mim. Não fará nada por nós, mas a percepção dessa verdade instantaneamente se tornará real em nossa experiência. A percepção é manifestação, mas deve ser uma percepção do reino de Deus, da atividade do Espírito da manifestação como o único poder, a única substância, única causa como tudo em tudo. A percepção de Deus é a manifestação, é a própria manifestação, é o próprio Deus vivo, é o Espírito, é o templo do Altíssimo, é o templo de Deus vivo. Nossa casa, nossa família, nossas profissões, tudo e todas as coisas manifestas é Deus. Então, por isso, gente, que devemos evoluir, que devemos dar atenção à questão do emocional, à maturidade emocional. Precisamos evoluir emocionalmente e, para isso, somente com a prática da meditação contemplativa. Se conhecermos a letra correta da verdade e entendermos que a vontade de Deus é o amor, é a vida eterna, se soubermos que a vontade de Deus é que nós experimentemos sua imortalidade e infinitude do seu ser, não nos preocuparemos em expor nossas necessidades a Ele. Viveremos na constante tentativa de perceber e compreender Deus cada vez mais profundamente, aquele Deus que é nosso próprio ser. Basta a alegria de comungar com Ele. Quando entramos para dentro, quando começamos a ter essas percepções espirituais, nos conectamos com essa energia onipresente. Tá? Então está em todo lugar. Tudo é preparado para que se haja essa paz, essa harmonia interior. Mas precisa-se de tempo para isso. Porque o tempo do ego não é o mesmo tempo espiritual. Então já muda. Então, ao menos se nós largar o ego de lado e deixar o tempo, mesmo o tempo, a presença, organizar e, ao seu tempo, dar a resposta e deixarmos fluir nesse descanso. Precisamos descansar, precisamos largar posse, não parar de fazer. Isso é ação através da não ação. Como diz lá no budismo, como diz o Tao. Isso é ação através da não ação. Precisamos sim continuar fazendo nossos afazeres e descansar nessas verdades espirituais. Realizando a prática da meditação contemplativa. De manhã, no meio da manhã, meio-dia, à tarde, de tardezinha ao anoitecer e à noite antes de dormir. Pai, tudo o que eu quero é a minha relação contigo. A consciente percepção do Cristo por nenhuma razão especial que não seja a alegria de estar aqui com Ele. Cristo vive minha vida e no momento que eu tenho Cristo, não vivo minha própria vida. A responsabilidade está sobre os ombros dele. A partir de agora, tudo que eu tenho a fazer é ir para onde Ele me levar, em verdes pastagens, junto às águas tranquilas. Fazer contato com Cristo sem nenhum outro motivo e não ser experienciá-lo é a maior forma de manifestação que existe sobre a Terra. Vou ler de novo. Esse final desse capítulo, né, gente? Fazer contato com Cristo sem nenhum outro motivo a não ser experienciá-lo é a maior forma de manifestação que existe sobre a Terra. É a maior forma de... É a maior forma de manifestação, gente. Maior forma de manifestação que existe sobre a Terra é experienciá-lo. Experienciar a paz, a alegria, a harmonia da presença em nós. E em todos os irmãos que nos depararmos, olhar por detrás das aparências e perceber que ali está o Cristo vivo, Deus em ação. Então finalizamos esse segundo capítulo do livro. Na próxima aula
iniciaremos o capítulo 3, Deus, o único poder, na página 53 do livro. Deus, o único poder. Então, gente, é que justamente há muitas dúvidas, né, em relação a praticar a presença, sentir o Cristo, a entropia psíquica, né, que quando mexe no paradigma materialista, desconstrói-se todo o castelo de carta. E aí começa a bagunça mental, porque tudo está no mental, tudo está na matéria, na carne, no osso. E aí quando você mexe na desconstrução da matéria, causa um certo pânico nas pessoas. Causa um pânico, causa uma... como causou em mim também. Para mim não foi diferente. Para mim causou uma indignação. Por que eu não fiquei sabendo disso antes na minha vida? Por que eu não pratiquei isso antes? Poderia ter chegado aqui um pouco melhor, mas não. É o tempo de Cristo. Em cada uma de nossas vidas é o tempo de Cristo, o tempo de saber, precisamente saber a verdade. Para a partir daqui construir um novo alicerce, uma nova casa sobre a rocha, não sobre a areia. Porque sobre a areia, qualquer vento, qualquer maré alta do mar destrói. Mas sobre a rocha, gente, sobre a rocha, não há mau tempo que destrua. Porque a palavra, ela vivifica por toda a eternidade. Celeste, espiritual, espacial, celestial. A verdade, que é a própria onipresença, é incomensuravelmente infinita. Nós não temos ideia, a consciência humana não tem ideia de quanto é infinito. Há poucos dias eu estava assistindo um vídeo explicando o tamanho dos planetas. E aí a gente viu o nosso planeta aqui, tá? Nós estamos aqui na periferia da Via Láctea. Ao redor do nosso planeta tem trilhões de planetas, e fora outras galáxias e planetas incomensuravelmente, infinitamente maiores que o nosso, 100 mil vezes, 200 mil vezes, 1 milhão de vezes maiores que o nosso. Então, gente, é tentar explicar a complexidade do todo, a complexidade da onipresença, a complexidade de Deus, seria uma coisa impossível para a mente humana explicar a complexidade dele. Mas ele está dentro de nós, ele está em todos os lugares, e mesmo você que esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez, ou você que já assiste os nossos vídeos aqui, chegar com algum problema, entregue a Cristo dentro de você. Mas entregue mesmo a prática desses ensinos espirituais de Joel Goldsmith, este livro, Praticando a Presença, O Caminho Infinito, as palestras do Joel, o canal do professor Sandro também, que explica esse assunto muito bem, pois posso falar aqui para vocês, porque eu sou um aluno da classe privativa online do professor Sandro Lambert, Psicanálise da Alma, e eu posso falar isso para vocês, que as aulas são sensacionais, gente. Então, essa mínimo entendimento, que não é nada em relação ao entendimento espiritual, não é nada essa compreensão que eu tenho aqui de explicar para vocês através de um mínimo estudo deste livro, iniciando os trabalhos aqui neste canal, no livro Praticando a Presença. Nesta nova fase desse canal, né, gente, Vida Contemplativa, o nome indicado pela minha irmã Samira, que faz um trabalho sensacional também no YouTube, com os áudios, as interpretações dos escritos do Caminho Infinito. E a todos os irmãos também, agradecer a todos os irmãos que fazem esse trabalho com dedicação e amor, mesmo sem nada de retorno, tá? Mesmo sem nada de retorno, porque a presença é o retorno. Não devemos pensar em nada além da presença, além do Cristo vivenciando em nós. Tudo está sendo consertado, tudo está sendo arrumado, os caminhos tortos estão sendo endireitados. Agora a Psicanálise da Alma na Rádio Mundial, e agora o Brasil rumando para essa evolução de consciência através dessa situação toda que ocorreu
pandemias e tudo mais, mas que serviu para o despertar de N pessoas. Não sei quantas, mas várias se despertaram e agradecemos o Plano da Luz por esta ação tão magnificamente perfeita. Muito obrigado. Existe um prédio. Dentro desse prédio há um andar onde nenhum elevador para e nenhuma escada alcança. Esse andar é cheio de portas. Essas portas levam a muitos lugares. Lugares ocultos. Mas uma porta é especial. Uma porta leva à fonte. Somente o escolhido poderá abrir a porta. E somente durante esse tempo ela poderá ser aberta. Como sabe tudo isso? Sei porque preciso saber. É o meu propósito. É a razão pela qual estou aqui. Está feito. É isso, vamos. Olá, Neil. Quem é você? Eu sou o arquiteto. Eu criei Matrix. Estava esperando você. Você tem muitas perguntas e, embora o processo tenha alterado sua consciência, continua irrevogavelmente humano. Ergo, algumas respostas você entenderá, outras não. Ao mesmo tempo, embora a sua primeira pergunta pareça mais pertinente, perceberá ou não que é também a mais irrelevante. Por que eu estou aqui? Sua vida é o total do saldo de uma equação assimétrica inerente à programação de Matrix. Você é o resultado de uma anomalia que, apesar dos meus esforços, não consegui eliminar do que seria a harmonia da precisão matemática. Mesmo permanecendo como um problema assiduamente evitado, não é inesperado, e assim, não além da medida de controle que trouxe você, inapelavelmente, aqui. Não respondeu a minha pergunta. Isso mesmo. Interessante. Foi mais rápido do que os outros. Matrix tem mais tempo do que imagina. Prefiro contar da emergência de uma anomalia básica à emergência da próxima, e no caso, esta é a 6ª versão. Há somente 2 explicações possíveis. Ou ninguém me disse, ou ninguém sabe. Precisamente. Como está sem dúvida percebendo, a anomalia é sistêmica, criando flutuações até mesmo nas mais simples equações. Não pode me obrigar a fazer nada. Escolha. O problema é a escolha.